gente, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos finalizar os assuntos, né, que eu disse que deixaria agora para o mês de agosto. E nós vamos começar pelos verbos irregulares e locuções verbais. Bom, gente, os assuntos estão presentes entre as páginas 84 a 94, tanto de forma conceitual quanto em forma de exercício. Então, para vocês resolverem os exercícios que estão entre as páginas 84 a 94, ok? Nós vamos trabalhar na aula de hoje os verbos irregulares, os conceitos, as conjugações desses verbos e as locuções verbais, tanto os conceitos e os exemplos dessas locuções. Bom, gente, para início de conversa, nós precisamos entender o que são, relembrar, né, o que são os verbos regulares e irregulares. Nós já vimos em sala de aula, vocês já apresentaram seminários em relação a isso, né, sobre os verbos, as classes gramaticais. O verbo, ele é a parte mais importante da estrutura da língua portuguesa, principalmente relacionada à questão do conhecimento da sintaxe, das orações, certo? Pode haver frase sem verbo? Pode. Sem verbo principal? Pode. Mas a partir do momento que há um verbo de ação, nós temos um verbo principal, e esse verbo pode ser conjugado, ele vai ser conjugado, pode ser conjugado, e em torno dele vai girar o sentido, né, de toda a oração. Então, para começo de conversa, os verbos regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical. Nós já estudamos o que é radical. Radical é a parte da palavra que não muda. Você vai derivando a palavra e aquela partezinha continua a mesma. Então, os verbos regulares são aqueles que mantêm o mesmo radical. E as terminações seguem o modelo da sua conjugação. Falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Prestem atenção que, apesar de conjugado, FAL inicial da palavra não muda. Falei, falaste, falou, falamos, falastes, falaram. Também não muda, que é o mesmo verbo falar. E os irregulares já são, nós temos os regulares, que apresentam o mesmo radical, o mesmo padrão. Nós temos os irregulares, que apresentam finalizações diferentes e o radical não é o mesmo. São aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical ou nas desinências, que é trago, trazes, traz, trazemos, trazeis, trazem. Trouxe, trouxeste, trouxe, trouxemos, trouxestes, trouxeram. Eles são irregulares, eles não apresentam necessariamente o mesmo radical e as desinências são diferentes, tá? Bom, as conjugações dos verbos irregulares, agora que vocês prestem atenção, nós vamos ler, né, juntos, porque nesse caso aqui vocês precisam se familiarizar e partir para a prática. Lembrando que a melhor forma para vocês aprenderem a estrutura da nossa gramática é através da leitura. Vocês vão se familiarizar com o uso dos verbos na conjugação certa, de forma correta. Bom, nós temos o presente simples, presente, como o nome já diz, além de ser presente, ainda é simples, é o que acontece agora. Então, aqui nós temos o verbo ser, estar, ter, dar, haver, fazer, trazer, dizer, poder, perder, caber, querer, ler, saber, crer, valer, rir, não ver e vir. Prestem bem atenção no caber. Eu caibo, tu cabe. Você, ela, ele, cabe. Nós cabemos, vocês, eles, elas, cabem, tá? Então, prestem atenção como muda aí, né, a questão do radical. Conjugação dos verbos regulares. Olha, por exemplo, rir. Eu rio, você, ela, ele ri. Nós rimos, eles, vocês, elas riem, ok?
Então, prestem bem atenção. Olha, o meço, mede, medimos, medem. Então, muda aí a questão daquela padronização dos verbos regulares. O verbo irregular não tem isso. No pretérito perfeito. O que é o pretérito, gente? Eu espero que vocês lembrem, né? Pretérito, quando eu digo eu perdi, ele, você ou ela perdeu, é passado, tá bom? Pretérito perfeito, é ano passado. Então aqui nós temos algumas conjugações, vocês podem ver com bem calma, só que é mais para vocês se familiarizarem com o uso mesmo. Aqui nós temos mais alguns verbos, certo? O pretérito imperfeito, que é aquele passado mais distante, né? Então, aqui nós temos as conjugações também dos mesmos verbos que estavam lá nas nossas outras conjugações. O futuro do presente, aquele que vai acontecer, mas que está mais próximo da gente, né? Tem um pé no presente e um pé no futuro. Então, nota importante. Nesse tempo verbal, as conjugações dos outros verbos irregulares seguem a mesma regra de conjugação dos verbos regulares. O que isso quer dizer? Que eu tenho o direi, dirá, diremos, dirão. Aqui nós temos até o início, né, do radical mesmo, mas a finalização ela não vai seguir o mesmo padrão dos verbos regulares, é apenas o radical. E a locução verbal, minha gente? A locução verbal, como nós já vimos em sala de aula, quando nós falamos em locução, nós falamos de uma ou mais palavras com o mesmo valor gramatical. Elas possuem o mesmo valor gramatical, certo? Apenas o valor de uma classe gramatical. Então, locução verbal, há situações em que encontramos dois verbos juntos. Se estes verbos estiverem representando uma única ação verbal, olhem só, são dois verbos representando uma única ação verbal. Se cada verbo determina uma ação, não é locução, tá? Locução verbal, você tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Nós já trabalhamos verbos auxiliares, nós já trabalhamos verbos principais. Os verbos principais são de ação, os verbos auxiliares são de estado, fenômenos da natureza. Então, por favor, não vão confundir. Então, estamos lidando com uma locução verbal quando eu tenho dois verbos e apenas uma ação verbal. Quando dois ou mais verbos têm o valor de 1, eles formam uma locução verbal, expressão que é sempre composta por verbo auxiliar mais verbo principal. Olha, está cantando. Qual é a ação? Cantar. Lá e andando. Qual é a canção? A ação, andava. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre em uma das formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Gente, nós já trabalhamos formas nominais do verbo, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai tirar nas nossas aulas online, tá? Mas nós já trabalhamos as formas nominais do verbo, que são aquelas que não são conjugadas, elas recebem finalizações, tá? O infinitivo termina em R, AR, ER, IR, o gerúndio em NDO, né? E assim por diante. Os verbos auxiliares de uso mais frequente são ter, haver, ser, estar e ir. Quando a locução verbal é constituída de formas dos verbos auxiliares, ter e haver, mais o particípio do verbo principal, temos um tempo composto. Ele já tinha saído para o trabalho quando você me telefonou. Ele já saíra para o trabalho quando você me telefonou. São dois verbos, apenas uma ação verbal. Isso é locução verbal. E os verbos irregulares são aqueles que não são regulares. Eles não seguem um padrão de conjugação e também possuem um radical diferente quando conjugados. Façam, por favor, as atividades entre a página 84 a 94. Não é para fazer a página 84 e 94, para fazer a página 84, 85
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ok? Esse Azinho significa que é de 84 e todas as que tem até 94, ok? Aqui é só para ilustrar mesmo que nós acabamos de falar sobre a locução verbal, que é o verbo auxiliar mais o verbo principal, que é igual à locução verbal. Lembrando que o que vai ser conjugado é apenas o verbo auxiliar. O verbo principal vai ficar em uma das formas nominais do verbo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós vamos tirar nossos encontros online. Façam as atividades de vocês, não deixem acumular, para que a gente vá tirando as dúvidas aos poucos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.